Vamos nós para a nossa última videoaula do módulo 2, a história das ideias pedagógicas no Brasil. E hoje, particularmente em Saviani, discutiremos as décadas de 80 e 90 e os anos 2000, certo? Importante pensar nesse quarto período, como destacado por Saviani, as ideias pedagógicas no Brasil entre 69 e 2001. Configuração, então, de uma proposta de pedagogia produtivista. Discutiremos o capítulo 13 e o capítulo 14, certo? O capítulo 13, ensaios contra-hegemônicos, as pedagogias críticas buscando orientar a prática educativa, né? Será um momento crítico pós os anos 70, de uma crise, né, na economia, uma crise também na educação e as propostas da pedagogia tecnicista. A gente tem aí para vocês, novamente, só para relembrar o quadro da linha do tempo dos anos 80 até nossa breve atualidade, 2013, né? Os governos aí, os presidentes que orientam a política, tá certo? Lembrando que os anos 80 é um momento de abertura política, tá certo? Final da ditadura militar, e estabelecimento de uma nova proposta para o Brasil, para a educação, é o momento da Constituição Federal, né, de 88, e os anos 90 com uma abertura neoliberal de comércio, né, que vão configurar essa pedagogia produtivista, ok? Antes de qualquer coisa, eu preciso pensar no que a gente está chamando de pedagogia crítica, né? Para além de uma pedagogia meramente técnica, pautada num positivismo de neutralidade do sujeito e do objeto, né, que acredita que a realidade é dada e deve ser como está, a pedagogia crítica visa entender os condicionantes históricos, né, que constituem a sociedade, e através da educação é possível pensar caminhos de emancipação, né? Então nós temos esse quadro aí para vocês, em que a pedagogia crítica pensa uma relação professor-aluno-realidade, em que a teoria e a prática elas podem se articular, tendo em vista a transformação do processo social, né? Transformação política, a transformação histórica, a transformação em torno do poder entre opressores e oprimidos. É uma pedagogia que se assenta, então, nas teorias críticas, tá certo? Saviani diz, interessante no início, aí na página 401, quando ele conceitua a pedagogia. Ele diz que toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade, o conceito de pedagogia reporta-se a uma teoria que se estrutura a partir e em função da prática educativa, né? Porque, na verdade, tudo que é educativo não necessariamente é pedagógico, certo? Por quê? Porque o pedagógico diz respeito ao ato de intencionalidade do fazer docente, né? Então, uma criança que você coloca para assistir uma televisão, por exemplo, um desenho educativo, ali é uma proposta de educação, tá? De aprender alguns valores, tá? Mas não há uma intencionalidade pedagógica no sentido de intervenção, de transformação, tá certo? Então, necessariamente nem tudo que é educativo é pedagógico, mas tudo que é pedagógico necessariamente é educativo. E a pedagogia pensa a prática pedagógica e a ela retorna. Então ela é uma prática social que nasce da realidade e é refletida teoricamente para retornar à realidade. A pedagogia, como uma teoria da educação, busca equacionar de alguma maneira o problema da relação educador-educando, de modo geral ou de modo específico da escola. A relação professor-aluno orienta o processo ensino-aprendizagem, né? Então a gente pode dizer em síntese que, assim como a pedagogia está para a reflexão da educação, a didática está para a reflexão do ensino, ok? Vamos pensar o ponto 1, organização e mobilização do campo educacional. Do ponto de vista da organização do campo educacional, a década de 80, segundo Saviani, é uma das décadas mais fecundas da história, né? Rivalizando apenas com os anos 20, período da Escola Nova no Brasil. Com efeito, o grande marco da década de 20 foi a criação
da Associação Brasileira de Educação, que desempenhou um papel muito importante nas lutas educacionais até a década de 50. Né? Então, o momento de 80 é um momento de reabrir o Brasil para discutir o Brasil a partir de dentro e pensar caminhos de emancipação da sociedade. Há uma tendência de a gente pensar esses anos 80 sem discutir o contexto, né? É o momento do surgimento da desenvolvimento da tecnologia, os computadores, os softwares gráficos, né? É um momento de transformação da economia político internacional, um momento de hiperconsumismo, segmentação no mercado, né? As mulheres ingressando no mercado de trabalho, e assim por diante, né? Apesar de ser um momento também de crise da economia, é um momento também de avanço das discussões, sobretudo de pensar pedagogias contra-hegemônicas, né? Pedagogias de esquerda, pedagogias progressistas. E Saviano diz que tal olhar a posteriori, né? Pensando essa década de 80 como uma década perdida, tal olhar a posteriori foi acentuado pelo desmoronamento dos regimes do chamado socialismo real, né? Vamos lembrar, nos anos 80, sobretudo em 89, a queda do Muro de Berlim, esse momento de findar as utopias socialistas, trazendo perplexidade às forças progressistas. Então, as pedagogias progressistas vão buscar se sobrepor a esse descrédito, né, em torno da vitória do capitalismo. Essa mobilização do campo educacional vai se dar através de algumas entidades, né, pedagógicas, científicas e sociais. Dentre elas, por exemplo, nos anos 70 nós vamos ter a ANPED, né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, o Caderno SEDES da Unicamp, né, a ANDE também, Associação Nacional de Educação, o Conselho de Professores do Brasil, tá, que nos anos 80 vai se transformar o Conselho Nacional, né, Congresso Nacional de Trabalhadores em Educação, e a ANDES também, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Tá? Então tudo isso é a constituição de associações em torno do fortalecimento, né, seja ele no campo político ou científico, para fortalecer as lutas em torno da educação. Do ponto de vista, de Saviano, nós vamos ter dois vetores aí dessas organizações, né? Tentando pensar o significado social e político da educação, nós vamos ter as entidades científicas, né? Entre elas o SEG, né? Vão produzir os cadernos de educação da Unicamp e vão também discutir, vão promover as conferências de educação brasileira. Tá? A ANPED também na discussão aí da pós-graduação em stricto sensu. No significado econômico corporativo, nós vamos ter as entidades sindicais, tá? Momento aí dos anos 80, 70 e 80, fortalecendo as greves, né? O Congresso Nacional de Trabalhadores da Educação, tá? Educação básica e geral, e a ANDES, né? Também fortalecendo aí os processos de ensino superior. É um momento de redescobrir o Brasil, tá? As greves, né, em torno da educação, da valorização do magistério. Momento também de pensar a circulação dessas ideias pedagógicas em torno desse momento político. A ampliação da produção científica vai fortalecer esse momento também. A gente já falou um pouco do SEGS, né, que vai gerar o caderno de Educação e Sociedade que nós temos até hoje, né, da Unicamp. Nós vamos ter a Sociedade Brasileira para o Progresso da Pesquisa também, CNPq, a CAPES, que é o órgão que gera o ensino superior no Brasil, o FINEP, tá certo? E os fundos de amparo à pesquisa, né? FAPESP, FAPERJ, né? E no nosso caso aqui no Ceará, a FUNCAP, ok? Então todas essas entidades são entidades acadêmicas que visam fortalecer esse momento político da educação, através da produção científica. Agora, a gente vai ter alguns momentos dessas pedagogias contra-hegemônicas, tentando lutar contra o status quo,
a partir dessa década de 80, em torno da abertura democrática, nós vamos ter duas coisas aí, dois fatores limitativos propostos por Saviani. Primeiro, o caráter de transição, de que democracia e para que democracia nós estamos lutando, né? Outra coisa, a heterogeneidade dos participantes. De um lado nós vamos ter dominantes, em torno da burguesia que visa a preservação do status quo, e de um outro lado nós vamos ter dominados, né, os proletariados, que buscam a libertação. Então não há uma compreensão unívoca do que é a democracia e para que essa democracia. Bom, dentro dessas duas perspectivas a gente vai ter então dois vetores. Tá? O primeiro deles é a centralidade no saber do povo e na autonomia das organizações. Nessa ala nós vamos ter a concepção libertadora de Paulo Freire, baseado nos princípios da teologia da libertação e amparado, né, pelo surgimento aí do Partido dos Trabalhadores e o fomento, então, essa visão crítica da sociedade brasileira. Numa outra vertente, no outro vetor, nós vamos ter a centralidade da educação escolar, aí proposta então, pela revista da ANDE, tá? Associação Nacional de Docentes. Aqui nós vamos ter também divergências entre aqueles que são pró-PMDB e pró-Partido dos Trabalhadores. Tá? Então, as pedagogias hegemônicas elas vão transitar entre esses dois vetores. Ou vão se centralizar no saber do povo, na autonomia das organizações, ou na centralidade da escola. Saviani coloca aí, então, 4 caminhos, né, 4 pedagogias contra-hegemônicas, que a gente vai discutir cada uma delas agora. A primeira delas é a educação popular, segundo, a pedagogia da prática, a terceira, a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. A letra A, as pedagogias da educação popular. Elas vão girar em torno da educação do povo, pelo povo, né, e poderíamos acrescentar aqui para o povo. A ideia de pensar não a classe, né, uma compreensão marxista, mas pensar o povo, necessariamente. Elas tinham como visão primária pensar a autonomia popular e, geralmente, segundo Saviani, numa perspectiva metafísica, né, para além da concretude, né, de discutir a conscientização, né, um aspecto mais metafísico, reflexivo, mental, para além dos condicionantes históricos. Né, e nós vamos ter, inicialmente, a obra de Paulo Freire, né, Paulo Freire que pensa a conscientização, baseado nas filosofias de Jaspers e Gabriel Marcel, apenas ainda um processo de conscientização do indivíduo. Né? Então, Paulo Freire, ainda no início de sua obra, pensa o indivíduo e não o processo social, como vai acontecer na pedagogia do oprimido. Tá? Então, Paulo Freire tem um momento aí de evolução da sua reflexão do indivíduo para a individuação, da liberdade para a libertação. Tá? Depois teríamos as pedagogias da prática, né, de inspiração libertária, tá, chamadas pedagogias libertárias, Libânio chama ela de pedagogia libertária, baseada em princípios da anarquia, tá, de uma sociedade não confessional, não privada, e não pensando não a classe, mas, melhor dizendo, pensando a classe e não o povo, né, tornando aí a princípios marxistas. A pedagogia da prática, né, articula-se politicamente com os interesses das camadas populares, voltando-se para a solução dos problemas colocados pela prática social dessas classes, de forma política. Né. Teremos a contribuição aí do professor Miguel Arroio e do professor Maurício Trachtenberg. Depois nós vamos pensar agora a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Tá? Um retorno novamente à pedagogia dos conteúdos, que pensa a necessidade da transformação social via o aprendizado da cultura, do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Né? Aqui teremos a contribuição de Libânio, ok? No livro
a democracia, da escola pública que ele escreve, né? Democratização da escola pública no Brasil. Ele vai falar de duas tendências da pedagogia, a tendência liberal e a tendência progressista, tá certo? Dentro da tendência liberal nós vamos ter a tendência tradicional, a tendência não diretiva, a tendência tecnicista. E dentro das pedagogias progressistas nós vamos ter a tendência libertadora, libertária e a crítico-social dos conteúdos, da qual estamos falando, que é a contribuição de Libânio nos anos 90, né, para a educação. O objetivo é, então, através do conteúdo, pensar a integração do indivíduo ao meio social. O professor é um mediador do conhecimento, né, na construção, na possibilidade do aluno constituir a aquisição do saber através do seu desenvolvimento livre e espontâneo, né, da autoaprendizagem, da aprendizagem com base na bagagem do aluno, os saberes do educando, e a necessidade de aprender fazendo. Tá? O aluno é o centro. Então, na verdade, é uma tentativa de superação da escola nova, centrada apenas na atividade, e segundo Saviani, esse processo de escola novismo no Brasil, ele, de alguma forma, até no início ele critica a obra de Paulo Freire, dizendo que essa pedagogia ela visa esvaziar o conteúdo, né? E para Saviani, os conteúdos culturais universais são os caminhos de transformação da realidade. Então, quando o sujeito se apropria do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, ele começa a dar saltos de transformação. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela visa pensar numa continuidade, tá? E aí então ele pega esse aspecto da pedagogia tradicional, da necessidade de pensar conteúdos universais a partir então da experiência dos educandos. Então o processo de aprendizagem seria partir dos saberes, né, dos educandos, que para Saviani é um saber sincrético, é um saber que tem conteúdos esparsos sobre várias áreas. A partir dessa síncrese, então, há um processo de análise para chegar à síntese. Tá? Esse é um movimento que ele se baseia na pedagogia histórico-cultural, sobretudo Vygotsky. Então, esses conteúdos universais precisam estar de acesso aos educandos, aos alunos. Então, há um momento de continuidade, se apropriar da cultura historicamente acumulada, no sentido de pensar uma ruptura, tá? Para pensar e buscar ultrapassar os limites da experiência cotidiana. A gente parte do cotidiano para a ciência e retorna ao cotidiano com uma nova visão, uma nova postura. E a escola, através do seu projeto político-pedagógico, deve pensar isso, deve entender a relevância fundamental do conteúdo da ciência para a transformação da realidade. Segundo Saviani, a pedagogia histórico-crítica, né? Agora, vamos pensar, depois de discutir Libânio, quarta pedagogia, pedagogia histórico-crítica. Ela pensa a dialética, né? Sobretudo a partir do materialismo histórico, essa realidade em movimento, em devir, tá? A partir da pedagogia histórico-cultural, né? Vygotsky também aqui. O processo educativo tem como intencionalidade a produção direta e intencional do indivíduo na construção da coletividade da humanidade. Né? Então, para Saviani, agora representante dessa pedagogia histórico-crítica, o ser humano se humaniza a partir, então, da experiência com a humanidade, né? Com a experiência com a cultura. Então, o objetivo da educação, o objetivo do professor é fazer com que cada aluno individualmente possa se apropriar do conhecimento cultural e coletivo da humanidade. Né? Todo homem deve se apropriar de toda a humanidade. Né? Então ela nasce da prática social. Então a prática social é um ponto de partida e ao mesmo tempo ponto de chegada. Ponto de partida, início da reflexão a partir da realidade, tendo a ciência como processo reflexivo e essa reflexão retorna à sociedade, à prática social para a mudança. Então, essa pedagogia histórico-crítica, nós temos aí, então, uma base marxista, tá?
e um desenvolvimento aí dessa pedagogia. Então a gente vai ter aí a base em Vygotsky, né, no nível do desenvolvimento, né, as chamadas zonas de desenvolvimento. Então a prática é um nível de desenvolvimento atual, onde o aluno já tem as competências desenvolvidas, tá? Para chegar a um novo nível de desenvolvimento. Então, um ponto de partida, a teoria como mediação, o conhecimento, a ciência, para chegar a uma nova prática. Saviani já segmenta essa visão aí de 3 momentos de Vygotsky em 5. Tá? Então, o processo partiria da prática social, passaria pela problematização da realidade, a instrumentalização via conhecimento, o processo de catarse, né, que seria o processo de reflexão, para voltar à prática social agora ressignificada. Né. Gasparin também pega esse princípio, tá, e discute também em 5 momentos, né, a partir de Saviani e Vygotsky. Então, para ele, para Gasparin, a gente pensa a prática inicial do conteúdo, processo de problematização também, instrumentalização, catarse e a prática final do conteúdo. Então é bem quase que uma reprodução aí ampliada de Saviani, o que Gasparin faz. Concluindo esse capítulo 13, então os anos 80 são momentos de contra-hegemonia da pedagogia, porém encontraremos agora nos anos 90 uma abertura de mercado, tá, para as políticas neoliberais a partir do consenso de Washington, tá certo? E algumas pedagogias críticas vão se apropriar desse momento, né, vão se aproximar dessas ideias neoliberais. Entre elas, Saviani coloca a Escola Cidadã, de Moacir Gadot, né, do Instituto Paulo Freire, final dos meados dos anos 90, né, se aproximando então dessa política neoliberal, dessa cultura pós-moderna. E teremos também o exemplo, né, a experiência da Escola Plural, tá, do Miguel Arroyo, a partir então de pensar essa escola através das pedagogias do aprender, né, do relatório Jacques Delors. A escola visa então ensinar o aluno a aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a saber e assim por diante. O último capítulo que eu discuti, então, é o neoprodutivismo e suas variantes. Né? Dentre elas, Saviani coloca 3 variantes do processo da pedagogia neoprodutivista, que é o neo-escolanovismo, o neoconstrutivismo e o neotecnicismo. E agora chegamos, então, aos anos 90 e os anos 2000. Retrocedendo no início dos anos 90, nós vamos ter o 6º Congresso Brasileiro de Educação, dentre o qual a gente pensa a temática política educacional, do qual foi discutido 35 temas, né? Dentre eles Estado e Educação e também Trabalho e Educação. Tá? No bojo, então, de discutir esses anos 90 a partir de um clima, né, de dupla reflexão. Primeiro, um momento de clima cultural baseado na pós-modernidade, né? Viemos aí de uma modernidade baseada nas máquinas, na objetividade. A pós-modernidade agora, nos anos 90, se instaura a partir dos símbolos, dos significados, né? Dos sentidos. E um momento também de clima econômico-político baseado no neoliberalismo. Tá? E o que vai condensar, então, esse momento cultural pós-moderno e econômico-político neoliberal vai estar condensado num documento chamado Consenso de Washington. Tá? O que seria esse Consenso de Washington? Veja, é o momento de discutir a política mundial. Os governos da Inglaterra, de Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, o Ronald Reagan, e na Alemanha, Helmut Kohl, a partir de pensar uma política global, né? De pensar essa totalidade, mundialidade ou globalização, como a gente pensa, que se assenta nos valores do neoliberalismo. O Consenso de Washington vai pensar, no final dos anos 80, essa sociedade global de abertura para o mercado. Tá? E aí a gente configura, então, o neoliberalismo. A nova reestruturação do capitalismo, tá certo? Pensando agora desonerar fisicamente o capital,
Há a proposta de um rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, um corte violento no gasto público, né? Então é pensar o Estado mínimo em sua força total. Os programas de reforma administrativa, previdenciárias e fiscais vão sofrer o desmonte radical, né, do modelo anterior. A flexibilização das relações de trabalho, tá, vão gerar a desregulamentação econômica e a abertura de mercado, então vai abrir as negociações com o Fundo Monetário Internacional, né. Entre eles aí a gente já viu alguma coisa sobre o Banco Mundial, sendo agora então a mola propulsora do processo de educação dos países em desenvolvimento. No Brasil, nos anos 90, nós vamos ter a história do Collor de Mello, né, o salvador da pátria, né, momento de reabertura política e também as diretas já, o nosso primeiro presidente eleito aí, né, pelo voto direto. Uma surpreendente reforma do Estado, uma reforma constitucional e a planificação da economia e o controle da inflação. Então, é um momento aí de abertura econômica. Tá? Todo esse momento é inspirado, né, por autores da economia, uma posição conservadora, numa posição ultraliberal alemã, nós vamos ter o Friedrich Hayek e numa posição monetarista, o Milton Friedman. Tá? A ideia é então pensar o ataque ao Estado regulador e a defesa do Estado liberal, tá? A liberdade de economia e o mercado guiando todos os processos educativos. É o momento de pensar a sociedade de consumo, né? As ideias pedagógicas vão sofrer repercussão desse momento. Passa a se assumir então no próprio discurso, no fracasso da escola pública, justificando sua decadência como algo inerente à incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso se advoga também, no âmbito da educação, a primazia da iniciativa privada regida pelas leis de mercado, né? Bem, então, as bases pedagógicas da pedagogia produtivista vão se assentar agora no que Saviani vai dizer a seguir. Então, numa base econômica pedagógica, o neoprodutivismo, numa base didático-pedagógica, o neo-escolanovismo, numa base psicopedagógica, o neoconstrutivismo, e numa base pedagógica administrativa, o neotecnicismo. Vamos discutir cada uma dessas bases. As bases econômico-pedagógicas, baseadas no neoprodutivismo, nós vamos pensar então agora um momento de organização da fábrica, né, chamada de toyotismo. Tá? É um modelo japonês que se sobrepõe ao modelo americano fordista. É um modelo toyotista agora baseado na polivalência, na flexibilidade das máquinas leves, né, para além das máquinas pesadas, do processo de seriação fordista, tá? Taylorista apresentado, né, no início do século XX, com Henry Ford e Frederick Taylor. Tá? Isso bem claro, naquele filme Tempos Modernos, a gente pode perceber a força do Fordismo na segmentação da produção. Então, cada trabalhador ele é responsável por uma parte da produção, mas ele não tem compreensão do todo. Tá? Esse modelo fordista é superado agora, nos anos 90, pelo modelo toyotista da polivalência. A função da escola agora não é mais dar status de emprego, mas status de empregabilidade. Tá? A teoria do capital humano pensa não mais as demandas coletivas, né, da pedagogia tecnicista, mas dos anos 70, mas as demandas privadas, a demanda do indivíduo. Tá? A escola não tem mais condições de dar emprego, né, condições de colocar o aluno no emprego. Ela apenas dá empregabilidade para esse aluno. Tá? Você vê na sequência aí um comparativo entre o modelo fordista de indústria e o modelo toyotista. Tá? O modelo fordista inspira a pedagogia tecnicista e o modelo toyotista inspira a pedagogia produtivista e o neoliberalismo na educação. Tá?
Vamos falar ainda desse neoprodutivismo, uma perspectiva de exclusão agora, né? Não há lugar para todos nessa sociedade competitiva, e desloca-se então a formação para a necessidade de preparação de mão de obra crescente e de uma contínua educação permanente. Né? A educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano individual, que habilita as pessoas para a competição nos empregos disponíveis. Exatamente isso que a gente vive hoje, né? A solidariedade deu lugar à competição. Segundo as bases didáticas pedagógicas, nós vamos pensar agora uma ressignificação do relatório Jacques Delors, das pedagogias do aprender a aprender, no neo-escolanovismo. Né? Vejamos que no escolanovismo, nos anos 20, a base era o aprender a aprender. O foco não no conteúdo, mas na atividade do educando. No neo-escolanovismo, segundo Saviani, a base continua sendo o aprender a aprender, mas agora a ideia é a ampliação da empregabilidade. Né? Desloca-se da formação inicial para a formação continuada. Veja, no relatório Jacques Delors, nós tínhamos o aprender a aprender, tá? Que é uma das bases do escolanovismo. Ele ressignifica essa história de aprender a aprender, no sentido de aumentar a empregabilidade do trabalhador, do educando. Tá? Segundo Saviani, esse neo-escolanovismo, para além do relatório Jacques Delors, também está disseminado na proposta dos PCNs, na tentativa de inchar mais a escola, né? De colocar na escola mais competências pelas quais ela deve ser responsabilizada, entre elas, né, a orientação sexual e os chamados temas transversais. Tá? Então a escola está responsável de mais questões sociais, né, do que ela já tinha. A terceira base é a base psicopedagógica, tá? Pensando agora uma ressignificação do construtivismo, Saviani chama de neoconstrutivismo, e a proposta da pedagogia das competências. No construtivismo, nós tínhamos o foco na ação do sujeito, nos estágios psicogenéticos, né, a partir da maturação do sujeito. No neoconstrutivismo, nós vamos ter o foco no pragmatismo, tendo que o fim prático das competências está certo no cotidiano do sujeito. Então, a questão é agora aprender a resolver problemas no espaço do trabalho. Vejamos. Essa história de competência pedagógica vem dos anos 60, né, de uma matriz behaviorista, comportamentalista, né, que funda o processo educativo em objetivos operacionais. Né, a gente lembra aí da taxonomia de Bloom. Agora, a pedagogia neoconstrutivista pensa no neopragmatismo a partir da adaptação do sujeito ao meio material e meio social. Né? No meio material e social, ou melhor, no meio material, a ideia de pensar as competências cognitivas, e no meio social, de pensar as competências emocionais. Né? Lembra que hoje, na empregabilidade, se pensa mais na relação do coeficiente emocional do que do coeficiente intelectual. Tá? E por fim agora, quarta base, pedagógico administrativo, o neotecnicismo. Lembremos que no tecnicismo dos anos 70 o foco estava no controle do Estado e no ensino por disciplinas. No neotecnicismo dos anos 90, o foco está no controle do mercado, tá? E no ensino por competências, a pedagogia das competências, que se ancora, né, nesses ideais, que vai discutir a história da qualidade total na educação e a pedagogia corporativa. Vejamos, os processos educacionais têm como a necessidade de pensar agora os resultados, tá? Resultados sobretudo através de índices, e o controle. Então, como é que eles vão pensar o controle? Através da avaliação. Né? As avaliações externas, a avaliação de larga escala. Esse neotecnicismo se ancora em dois vetores. Primeiro, a satisfação do cliente, né? E segundo, o empregador deve vestir a camisa da empresa. Isso é o que a gente chama hoje da necessidade de qualidade total da educação. Né? E esse modelo agora
baseado na organização da fábrica toyotista. Isso vai produzir o que Saviani chama de pedagogia corporativa, tá? Em que o aluno vai se transformar em cliente, a educação em produto, e o professor agora é um treinador, né? Aqui a gente percebe claramente os cursinhos de pré-vestibular que se ancoram por aqui, né? As faculdades cada vez mais reduzidas, né, em suas disciplinas para formar mais cedo, né? Então, um aligeiramento da formação, uma precarização da formação. A educação à distância também se apropria disso, não que os cursos à distância não são de graduação, não tem qualidade, não é isso, mas é que muitos deles reduzem, né, a questão do currículo para uma formação mais aligeirada, assim por diante. Então, em conclusão, a gente fecha esse livro, né, pensando, segundo Saviani, que no século XX nós tivemos então a configuração do neoprodutivismo e suas nuances encontradas no neo-escolanovismo, no neoconstrutivismo e no neotecnicismo. Dentre que a qualidade da educação e a pedagogia corporativista se assentam no modelo toyotista, tá? E o neoprodutivismo, baseado na teoria do capital humano, se assenta nos ideais fordistas tayloristas. Em conclusão, a gente vive aí uma contradição, um paradoxo que foi refletido, segundo a Cássia Quenze, né, professora da Universidade Federal do Paraná, no livro A Pedagogia da Fábrica. Eu recomendo a leitura desse livro para vocês, quem quiser se aprofundar. Ela discute a exclusão includente e a inclusão excludente. Tá? A exclusão includente no terreno produtivo e a inclusão excludente no terreno educativo. Tá? A exclusão includente, penso então, que esse trabalhador que vive a competitividade, quando ele sai do mercado formal, ele tem aberturas para o mercado informal. Né? E além disso, a ressignificação dos salários, né, das condições de trabalho. Então, hoje você demite um trabalhador para contratá-lo, às vezes, por um salário mais barato. Né? Então, esse é o problema então, da sociedade que vivemos, da pedagogia produtivista, do modelo neoliberal. Ela exclui incluindo. De outro lado, ela inclui excluindo no terreno da educação. Então, você vê, por exemplo, a necessidade de pensar os índices de acesso à educação, de quantos alunos na escola, mas a gente não pensa a qualidade, né, desses alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos especiais, né? Então essa questão é uma ideia de pensar inclusão excludente. Eu incluo alguns excluindo outros. Tá? Então, à guisa de uma conclusão, eu deixo essa reflexão para vocês, para postarem nas discussões, né, do nosso curso, essa seguinte questão. Depois de discutirmos a história das ideias pedagógicas no Brasil, desde a colônia até os nossos dias, que caminho seguiremos na direção do nosso desenvolvimento profissional docente? Há caminhos? O que é possível fazer? Tendo em vista os processos de estrangulamento social e da profissão docente, que caminhos poderemos seguir? Né? E penso que aqui há discussão para uma base, né, de pensar os projetos de vocês. Tá? Na verdade, o livro de Saviani propõe todo o arcabouço para pensar qualquer tipo de objeto dentro da educação. No mais, agradeço demais a atenção. Espero que tenham gostado da aula do módulo 2. Postem seus comentários. Tudo de bom, até logo, pessoal. Sucesso!